Fala, Jesus querido, fala no som. Glória a Deus. Meus irmãos, irmão Abelindo, vem cá louvar o Senhor com o hino. Enquanto os irmãos estão chegando, vamos fazer a leitura daqui a pouquinho. Ele pediu para louvar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor, porque o Senhor merece honras e glória ao nosso Deus. Tem alegria aí? Se tem alegria, então vamos louvar o Senhor, cantar com alegria. Quem tem alegria, cante. Aleluia. Quando as trombetas tocarem, muitos não irão ouvir. Somente os escolhidos poderão subir. Muitos vão ficar chorando, tristes e se lamentando, então é o fim. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso para te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso para te encontrar. Aleluia. Os sinais estão se cumprindo, tudo que ele falou, registrado na escritura, o livro do amor. Fala de falsos profetas e nação contra nação, veja que horror. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso para te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso para te encontrar. Aleluia. Muita gente está dormindo, precisa se despertar. Poderá ser hoje o dia que essas trombetas irão tocar. É Jesus chamando a igreja. Vem, benditos do meu Pai, pois a tua herança eu quero lhe dar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso para te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus.
vindo aí. Meus irmãos, vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja ler bem forte os versículos pares. Vamos todos participar da leitura e vamos juntos fazer a leitura coletiva. Eu leio e depois os irmãos lêem o próximo versículo. Todos encontraram? Digam amém. Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Com esta palavra nós estaremos orando ao Senhor. Quem tem um pedido a fazer ou uma bênção para agradecer, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Pastor Gonzaga, vem cá orar. Muito bem, vamos orar pelo nosso companheiro, irmão Dilon. Eu não tive notícia dele hoje. Cadê o Douglas? Como é que está lá? Ontem conversou comigo à noite. Está tranquilo, né? Hã? Só fazer e ir embora, né? Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos ao nosso bom Deus, apresentando a Deus o nosso companheiro pastor Dilon e os demais parceiros do ministério que no momento precisa da ajuda de Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, na tua presença santa e meiga nós nos encontramos para suplicar a tua bênção, Senhor, para a tua igreja que aqui se reúne nessa noite, para te adorar, para te bendizer, para ouvir a tua palavra. Move as águas nessa noite, Senhor. Vem tocar no coração de cada um de uma forma muito especial. Visita os enfermos. Colocamos agora em tuas mãos o pastor Dilon. Visita o teu servo agora. Sara, passa tuas mãos saradora na vida do teu servo. Essa irmã que veio nessa reunião, mas deixou um filho em casa doente, um esposo em casa doente. Meu Deus, nós oramos agora que haja cura, que haja milagre, que haja libertação nessa noite. A tua igreja te clama por um milagre. Por isso, Senhor, te pedimos, move as águas em nome de Jesus. Mas nós queremos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Josué Martins, que é o preleitor convidado para trazer a mensagem de Deus para os nossos corações. A igreja quer receber o pastor Josué, como fazemos de costume. Vamos dizer um amém para ele nessa noite. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, por gentileza, abra sua Bíblia. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3. Livro do profeta Zacarias, que honra mais uma vez
estarmos juntos. Muito obrigado, pastor Neemias, e a toda a igreja, os pastores, os obreiros. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 10. Todos acharam? E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém? Podeis assentar, querida igreja. Obrigado por acompanhar em pé a leitura bíblica. Queridos, se tem algo grandioso nas Escrituras e no pentecostalismo, é o dom de visão, ou quando Deus, de maneira sobrenatural, no Antigo, no Novo e na história da igreja, concedeu visão aos teus servos. É interessante como que uma visão dada por Deus de maneira sobrenatural, com seus significados, teve tanto impacto nas páginas das Escrituras, como também na nossa experiência de cristão e da história da igreja. Eu estive recentemente na Escola Bíblica de Obreiros, em Barra do São Francisco, e aí de tarde no hotel, eu orava, e Deus me deu uma visão. Na visão, o obreiro chegava com um tablet. O tablet era usado para me dar de presente. E eu falava com ele: não, querido, não precisa, eu tenho o meu, eu não quero. E ele falou: não, pastor, o senhor vai levar sim. Esse aqui, ele é usado, mas foi formatado esse final de semana, recebeu um programa novo, e vai funcionar a partir de agora com esse novo programa.
E eu fui orar. Falei: Deus, por que o Senhor me deu essa visão? Quando Deus falou para mim: avisa para a igreja e para os obreiros que eu estou formatando esse final de semana a mentalidade dos meus obreiros, e a partir de hoje um programa novo sobre cada um. Eu voltei agora e o pastor Josué, literalmente, Deus formatou o ministério e nos deu uma nova mentalidade e disposição. Como é bom quando o Senhor nos concede uma visão. Outro dia eu fui orar de manhã na igreja e eu vi uma visão tanto que estranha, o Senhor me deu. Eu vi um travesti pregado na cruz, com o cabelo cobrindo o rosto, e aquilo me incomodou. Travesti na cruz. Isso era uma quarta. Quando chegou no culto à noite, entrou um homem que se dizia mulher e queria fazer parte do ministério de mulher da igreja de maneira normal e frequentar o banheiro feminino da igreja. Automaticamente eu atendi, conversei, e voltou a alguns cultos e falou assim: olha, tem 3 anos que eu estou tentando ser crente, mas nenhuma igreja me aceita, pastor. Eu falei: por que não? Porque eu sou modelo, e na internet tem muita foto minha de lingerie, e quando a igreja descobre, me expulsa. Aí eu falei: olha, pode continuar congregando aqui, vindo, porque assim que Jesus te transformar, sua profissão vai mudar. Aí não voltou mais, irmão. Visão, vi de manhã, cheguei em casa, falei para minha esposa, de noite lá estava. De vez em quando o Senhor concede visões. Na experiência, aí eu não tive, eu só estava lá em Mogi das Cruzes, numa vigília. De repente o pastor Gilberto de Paula levanta, vem no altar e diz: Deus está me dando uma visão. Era 1:30 da manhã. Formou-se uma bola de fogo junto ao trono. Deus vai enviar ela para a terra. Ele falou: eu estou vendo a bola de fogo. Assim que Deus enviar, eu aviso para vocês. Ele continuou olhando e falou: pronto, Deus enviou. Eu estou vendo em visão uma bola de fogo que saiu do trono e ela vem sobre a terra. Se for para esta casa, eu vos aviso. Ele continuou vendo a visão na vigília e ele falou: está vindo para cá, irmãos, uma bola de fogo. E de repente ele falou: chegou. Quando ele falou chegou, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e batizou mais de 100 irmãos, porque chegou uma bola de fogo que tinha saído do trono. No texto em apreço, Zacarias tem uma visão. Ele vê a visão da restauração de um obreiro. Diz ele que ele vê Deus, vê o sumo sacerdote Josué, vê os anjos, e à direita do sumo sacerdote estava Satanás acusando o sumo sacerdote. Enquanto Satanás acusava, Deus se levantou do trono e falou assim: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Porventura, este não é um tição tirado do fogo? Então, o Josué ali, com as suas vestes sujas, o anjo falou assim: troque as vestes dele. E trocaram. Aí o anjo falou assim: observe, sumo sacerdote Josué, tirei sua iniquidade e te vesti de vestes finas. Agora, é interessante nessa visão, que o Zacarias está tendo a visão e está dentro da visão. No versículo 5, o Zacarias fala assim: então eu disse,
coloquem um turbante novo nele. E foi colocado um turbante novo no sumo sacerdote Josué. Quando ele recebeu um turbante, o anjo volta a falar na visão e diz assim para ele: escute, sumo sacerdote Josué, se você andar nos meus caminhos e observar a minha palavra, tu vais julgar o meu templo e defender os meus átrios. E entre os que aqui estão, eu te dou livre acesso. Continuou o anjo do Senhor falando com o sumo sacerdote na visão, e disse assim para ele: escute, Josué e seus companheiros, vocês são um sinal neste lugar que o meu servo renovo virá. Eu mesmo vou fazer isso acontecer. E ele vai e diz assim: e no dia que eu cumprir tudo isso, um companheiro vai chamar o outro companheiro e vai dizer assim: venha sentar debaixo da minha figueira, venha sentar debaixo da minha videira. Esta é a visão, e eu quero explaná-la convosco essa noite. Em primeiro lugar, quando Deus quer restaurar um homem, uma mulher, um filho, uma filha, Ele, em primeiro lugar, cancela toda acusação. Escute bem, na visão fala anjo, fala Deus e fala Zacarias. Mandar trocar as vestes, o anjo falou. Mandar colocar a mitra, Zacarias falou. Mas falar assim: eu te repreendo, Satanás, aí foi Deus. Quando Satanás acusava o sumo sacerdote, Deus se levantou do trono e falou assim, usando a terceira pessoa: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Queridos, há momentos na nossa vida que nós precisamos que o Deus que nos chamou se levante do trono e diga para defender nossa casa, nossa igreja e nosso ministério: eu te repreendo, Satanás. E acabou. Ele ainda faz isso. E só Ele pode fazer isso. Só Ele tem autoridade para cancelar as acusações que o diabo faz contra os eleitos de Deus. Eu lembrei-me, anotando o sermão do Lutero. Você já ouviu isso? Quando fez 500 anos da Reforma, eu li a biografia dele. A história narra que ele estava no quarto, começou a bater janela, porta, na casa dele. Ele falou para a esposa Catarina: olha, Satanás acabou de chegar aqui em casa, está lá na sala. Ela falou: então vai recebê-lo. E ele foi para a sala. Quando ele chegou, Satanás personificou. E ele: és tu, Satanás? Pensei ser alguém mais importante. E o diabo então, para pegar Lutero naquilo que era a sua maior fragilidade, sentimento de culpa, antes de entender a justificação pela fé, mostra para ele literalmente uma lista com todos os pecados da história de Lutero. E ele pega a lista, concorda e diz: realmente, eu cometi. Mas escreve aí embaixo que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, me purifica de todo o pecado. Era a volta do cativeiro babilônico.
Jerusalém foi destruída. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Deus traz de volta Zorobabel e Josué, um líder político e um líder sacerdote. É o recomeço da história. Depois eu volto no contexto histórico. E quando está recomeçando, mais de 70 anos, diz Esdras 3:10, que o terror das nações estavam sobre eles. Durante o tempo que ficaram no cativeiro, as nações vizinhas dominaram o espaço geográfico, e quando eles voltam do cativeiro, essas nações aterrorizam. Mas Esdras registrou que, apesar do terror que estava sobre eles, firmaram o altar sobre as bases. Josué fez uma reunião com Zorobabel e os homens. Está no capítulo 3 do livro de Esdras. Vamos começar por onde? Tem muro, tem portões, tem lavoura, tem casa. E eles decidiram: vamos começar do altar. Vamos firmar o altar sobre as bases. Diz Flávio Joséfo que destruíram o templo, quebraram o altar, mas a base estava debaixo do entulho. E então eles chegaram e tiraram o entulho e firmaram de novo o altar sobre as bases. E depois de 70 anos começa a ter exercício sacerdotal. O sacerdote é Josué, o sumo sacerdote. Está voltando a ter culto, está voltando a ter adoração. Jerusalém começou um processo de restauração. E quando o sumo sacerdote começa seu ministério, então Satanás começa a acusar. E quando foi acusando, diz Zacarias que Deus levantou do trono e falou: eu te repreendo, Satanás. Sim, eu escolhi este homem e esta cidade. Eu te repreendo, Satanás. Quem crê que Deus ainda faz isso? O Senhor te repreende. Eu sei que é um dia de ensino. Permita-me, numa aplicação, em nome de Jesus, que Deus se levante do trono e comece a repreender toda ação de Satanás. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Por que o Senhor não aceita, Yahvé? E ele falou assim: porque esse aí é um tição que eu tirei do fogo. No hebraico esse aí é um toco que eu tirei de uma fornalha. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sei de onde eu tirei esse homem. Deus conhece a história dos seus obreiros. Deus conhece a história das mulheres e dos homens. Ele sabe as etapas. Ele sabe qual foi a fornalha que ele entrou e te arrancou dela. Ele sabe o que ele fez. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou na Babilônia, uso o exército persa, levanto o Ciro, faço cair as muralhas, faço a Babilônia cair, trago esse homem para eu usar. E na hora de eu usar, Satanás quer acusar: não, esse não, isso aí é tição que eu tirei do fogo, e esse aí eu vou usar. Eu gosto quando Deus usa a palavra tição, tirado do fogo. É uma figura de linguagem, justamente para caber você e eu. Você está sentado do lado de um tição que Deus tirou do fogo. Qual foi a fornalha que Deus te arrancou? Qual foi a história que Deus te guardou? Aleluia, na boa show. Ô tição tirado do fogo. A vida não foi fácil, não. Está aqui adorando essa noite, teve que ter culhão,
continuar em meio à luta. Quando te desprezaram, continuaram. Te venderam, continuou. Falou que não ia dar certo, continuou. Acusou, continuou. Falhou, continuou. Errou, continuou. Tropeçou, continuou. Acertou, continuou. Debaixo de guerra, continuou. Na pandemia, continuou. Sepultando gente, continuou. Crise, continuou. Com saúde, continuou. Com doença, continuou. Com prosperidade, continuou. Com dificuldade, continuou. Dando certo, continuou. Dando errado, continuou. Passou pela Babilônia, subiu para Jerusalém, e agora vem Satanás acusar. Eu te repreendo, Satanás. Olevante kendili has. Olebai, alô, wedei, subi, atou que desce. Você viu o que Deus fez? Deus uniu dois exércitos, Medo e Persa. 150 anos antes, Isaías profetizou: assim diz o Senhor a Ciro, meu ungido, diga para Jerusalém, fica de pé. Diga para o templo, erga-te. Diz o Flávio José, historiador hebreu, que um judeu pegou o livro de Isaías e mostrou para o imperador Ciro: olha aqui, Ciro, ó, tem até seu nome. 150 anos antes de você nascer, houve um profeta lá na nossa terra, o nome dele Isaías. Ele profetizou: assim diz o Senhor a Ciro, meu ungido, o Senhor é responsável por reconstruir Jerusalém e o templo. Ciro não tinha chance de dominar a Babilônia. Orlando Boy, na espada cortante, diz que era 100 portões de bronze. Juntou Medos e Persa. Babilônia tinha tanto poderio que o rei Belsazar, sabendo que o exército persa estava do lado de fora, deu um banquete para 1000 dos seus homens. Já tinha 2 anos de cerca, ele nem aí. Tinha comida para 20 anos e ele nem aí. Diz que tem um inimigo lá de fora aí, vamos fazer um banquete. Chama 1000 dos seus ilustres homens, mas não chama Daniel. Deus escreve do lado de dentro: quando a gente faz banquete para homens ilustres e esquece dos mais ilustres. E aí, de repente, onde não entra o exército persa, onde não entra o exército de Ciro, entra o dedo de Deus. Mene parsim tekel. Ninguém podia interpretar a escrita. Esqueceram de convidar Daniel para o banquete. Como que faz um banquete para os 1000 homens mais ilustres e esquece de Daniel? Aí Deus criou uma estratégia de Daniel ser lembrado. E a rainha, eu me lembro, tem um jovem dos dias do seu pai Belsazar. O menino tem o Espírito de Deus com ele, e ele interpreta. Sirva de tal jeito que, se esquecer de você, não esquece do teu serviço. Um dia, por necessidade, vão chamar o teu nome. Chamaram Daniel. Quando ele entrou e falou, Deus vai dar resposta. Pesou Deus e achou em falta. Contou os teus dias e acabou. Dividiu-se o seu reino e deu aos Medos e Persa. O rei Ciro desviou o curso do rio Eufrates, entrou pelo leito do rio e tomou a Babilônia. Depois de tomar a Babilônia, ele passa pregão Esdras 1. Quem dos judeus quiser retornar e reconstruir o templo ao vosso Deus, está liberado. Retorna 43.000 que acharam genealogia, mais 7.000 que não acharam, 50.000 judeus. Volta Zorobabel e Josué.
quando começa a reconstruir de novo o altar e a adoração, Satanás entrou no meio e começa a acusar. Deus assistiu a cena e falou: não, esse aí eu destruí Babilônia para ter ele me servindo hoje. Eu sei de onde eu tirei esse tição. Irmãos, cada um de nós saímos das nossas fornalhas. É um pai abusivo, outro foi a vida do crime, outro foi a vida das drogas, outro foi a vida da prostituição, outro foi perdido. O certo é que Deus escreveu do lado de dentro, e quando Deus escreve do lado de dentro, é porque Ele quer destruir a estrutura babilônia, para dar liberdade para quem Ele vai usar. Ele entrou dentro da sua história, escreveu do lado de dentro, fez ruir cadeias, fez ruir vícios, fez ruir o que não glorificava, te trouxe para o santuário, fez de você um obreiro, está te dando projeção, e agora vem Satanás acusar. Não, não, meu tição tirado do fogo vai viver o que eu tenho para ele, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode adorar? Quem pode magnificar? Oh, tição, Deus vai te defender. Deus vai te defender. Deus vai te defender. Olibaia show. Aleluia. 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 Deus conhece a história de quem Ele chama. É interessante, alguns irmãos, permita abrir um parênteses, eles têm dificuldade quando alguém chega e já começa a ser usado. Mas chegou agora. Não confunda você conhecendo agora com chegou agora. Tem gente que nós estamos conhecendo agora, mas chegou no reino. Deus traz gente pronta para ajudar a igreja. Deus traz gente pronta com disposição maior. A obra não perece. E na hora que Deus traz gente pronta com disposição maior, tem muita gente que tem dificuldade de abraçar. Chegou agora e o pastor deixando pregar. Chegou agora e já vai cantar. Chegou agora e já vai dar aula na escola dominical. Eu estou aqui 10 anos. Chegou agora, mas está mais pronto. Foi preparado longe dos teus olhos. Tem gente que Deus preparou na Babilônia, e Ele vai usar. Ele vai usar. É você que conheceu agora, mas é tição tirado do fogo. Já atravessou fornalha, já foi forjado na mão de Deus. Eu lembrei da história de John Wesley. No comentário de John Wesley do Sermão do Monte, o primeiro capítulo é a biografia dele. Lembra da história? O pai dele pastoreava 12 filhos, a mãe Susana Wesley. E aí pegou fogo a casa pastoral e o templo. Tudo era de madeira e as chamas consumiram o templo. O fogo pegou na casa. O pai de John Wesley foi salvando a família, foi salvando os filhos. Quando ele contou, faltava um. Quem? John Wesley. Estava com 6 anos. A casa já estava em chama, era 2 pavimentos. Ele deu a volta por trás e viu que John Wesley estava na janela. E ele começou a gritar: pula, John, pula. E o John Wesley, com medo de pular, não tinha como voltar, não tinha como o pai entrar. Era pular da janela e o pai pegar. E ele com medo, pula meu filho, pula, o pai vai te pegar. Quando ele pulou, o pai agarrou ele e falou: porventura, esse não é um tição tirado do fogo? Foi isso que Deus fez conosco. Antes que o fogo maldito de Satanás nos destruísse, Jesus veio: vem para o meu braço, 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 e nos pegou e falou: porventura, esse não é um tição tirado do inferno? Fala baixo. Você acha que Deus nos tirou do inferno para Satanás nos acusar? Oliai do Endelihas.
Olívia, isso é de quem é. John Wesley virou pastor, teólogo, fundador da igreja wesleyana metodista. Montou seu gabinete, a mesa, a cadeira atrás, contratou um pintor e mandou fazer um quadro. O que você quer na tela, pastor John Wesley? Faz uma casa em chamas, uma criança pulando da janela de um quarto, um pai pegando ele. E escreva aí para mim, Zacarias 3:2. Porventura esse não é um tição tirado do fogo? Esse versículo cabe lá na sua sala, esse versículo cabe lá na sua casa, esse versículo cabe lá no seu gabinete. Mas tem uma graça de Deus aqui hoje. Aleluia. Escute bem, irmãos. Deus cancelou. Segundo lugar, Deus lembrou de onde ele havia tirado o obreiro. Terceiro, aí o anjo deu a ordem: troque as vestes. Ah, como eu amo isso. Tem 3 imputações na história, sempre lembro disso com prazer. A primeira imputação que Deus faz na história foi no Éden. Adão pecou. Deus pegou o pecado de Adão e colocou na raça. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A segunda imputação que Deus faz na história é na cruz. Quem morreu não tinha pecado. Deus pegou o pecado da raça e colocou no filho dele. Se lá no Éden foi o pecado de Adão na raça, na cruz é o pecado da raça em Cristo. Mas a terceira imputação acontece quando o homem tem fé em Jesus. Quando ele crê em Jesus, então Deus pega a justiça de Cristo e veste o homem. E quando Deus pega a justiça de Cristo e nos veste, Ele está nos dando veste limpa. Troca a veste dele, significa veste ele de Cristo. Veste ela de Cristo. Oh, aleluia, veste ela de Cristo. Foi assim a conversão de Agostinho, que mesmo tendo uma mãe piedosa, era um jovem ímpio, e Agostinho não conseguia se livrar de vida devassa, perversa, de prostituição, e ele tinha um peso querendo se livrar. Um dia um professor levantou, saiu de um jardim, e uma voz falava assim com ele: Tom Mideleque, levanta, toma o livro e lê. Levanta, toma o livro e lê. Levanta, toma o livro e lê. Ele levantou, entrou no jardim, entrou na sala, e tinha um exemplar de Romanos que o professor estava lendo. Pegou Romanos, abriu. Quando ele abriu, estava lá: não em bebedeiras, nem em glutonarias, nem em prostituição, mas revestivos de Jesus Cristo. E ele falou: entendi, é só eu me vestir de Cristo e eu serei uma nova criatura. Troca as vestes dele, troca as vestes dela, coloca a justiça de Cristo. Jesus olha para nós essa noite, Ele olha com a lente do Calvário. Minha filha, meu filho, minha igreja, meu pastor, meu servo, meu pregador, meu músico, a veste está branca. A graça de Jesus Cristo superabundou. Permita-me, Satanás não contava com a graça. Satanás pensava: vou destruir na Babilônia, vou acabar com ele na Babilônia, vou fazer ele morrer na unha de Nabucodonosor, não vai ter ministério, não vai voltar para Jerusalém, não vai encontrar os propósitos de Deus. Ele não contava com a graça. Mas diz João que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi desfeito na sua vida, foi desfeito na minha vida. Nós vamos para Jerusalém, nós vamos para Jerusalém.
Permita aqui uma ignorância hermenêutica proposital, que eu sei que depois, se estiver gravando, vai para o YouTube, e aí vem lá os comentaristas de plantão. Então, uma ignorância hermenêutica proposital, mas não é heresia não, fica tranquilo. Você sabia que foi covardia Jesus ficar 3 dias na sepultura? Porque a morte é para quem tem pecado. Ele não tinha. Então por que morreu, pastor? Porque ele quis assumir nosso lugar. Mas quando morreu, que o corpo chegou, pecado não tinha, porque ele não tinha pecado. Na cruz ele se torna pecado, mas ele não é pecador. Então quando bate lá, pelo que Deus estabeleceu, só morre quem tem pecado. Ele já tinha que voltar, mas não voltou. Por que não voltou? Porque o Pai tinha profetizado que seria no 3º dia. Quando deu no 3º dia, o salmista falou: é impossível a sepultura conter ele. Irmão, e aconteceu com ele. Agora quem morre em Cristo morre sem pecado. Para ele foi 3 dias, para nós é até a hora que a trombeta tocar. Ele não ficou lá e nós não ficaremos. A morte não tem domínio sobre quem morre sem pecado. Você nasceu de Adão, mas morre em Cristo. Morre em Cristo. Veste ele de justiça de Cristo, que a sepultura não vai segurar o corpo. Alabai, achou. Se a morte não vai nos matar, se a sepultura não vai nos segurar, Satanás vai poder nos acusar. Deus está colocando de pé. Eu te repreendo, Satanás. Troquei as vestes, é tição tirado do fogo, e eu vou usar. Aleluia. Deus cancelou, lembrou que era um obreiro que ele tinha tirado da fornalha, trocou as vestes. Mas isso tudo está no mundo espiritual. Chegou a hora de acontecer algo no mundo físico, aí entra o profeta na visão. Agora não é Deus, agora não foi anjo, agora foi Zacarias. Olha o versículo 5. Então eu disse: ponha uma mitra na cabeça dele. Sabe o que é isso? Estava resolvido no mundo espiritual, mas no mundo físico tinha suspeição. Aí Deus usou o profeta. Eu quero desafiar você. Seja um Zacarias. Deixa Deus te usar para devolver a mitra. Outro dia eu estava no litoral de São Paulo, pregando, lá no pastor Moacir Licarião, na Catedral da Madureira, numa fraternal. Um rapaz de Novo Horizonte estava de férias no litoral, Caraguatatuba, foi no culto. Acabei de pregar. Pastor, me dá seu telefone. Eu sou filho do presidente da Assembleia de Deus lá em Novo Horizonte, e o senhor vai lá ano que vem no nosso congresso de jovem. Falei: tá bom, querido. Dei ele o telefone, e de fato eles entraram em contato e eu fui. Estou pregando no congresso de jovem, quando Deus me toma, leva lá embaixo, coisa que é mais raro no meu ministério, me leva lá embaixo. Coloquei a mão no peito de um obreiro. Assim diz o Senhor: eu estou com saudade de ver meu coral louvando com você regendo. É tempo de conduzir o louvor do meu coral na minha casa, com você regendo. Por que não está mais conduzindo o louvor? O homem caiu de joelho, a igreja explodiu. Ele perguntou: qual hotel o senhor está? Eu falei: o hotel. Na época, ele juntou todo o dinheiro que ele tinha na casa dele, deu 1.470, e foi levar para mim no hotel. Porque Deus te usou, pastor. Eu falei: não, querido, porque Deus me usou, então eu não vou levar esse dinheiro. Ele falou: não, pastor, deixa eu te abençoar. Eu peguei da minha esposa, da minha filha, Eu falei: meu querido, não precisa, a igreja já me deu oferta.
E ele: não, pastor, deixa eu te falar, tem 10 anos que eu caí. E eu caí com uma moça do coral. Minha esposa perdoou, nunca mais eu cometi o erro. Voltei em comunhão, pastor, tem 9 anos que eu estou em comunhão. Mas eu nunca mais tive coragem de reger. E quando o senhor falou publicamente, no microfone: estou com saudade de ouvir meu coral louvando, com você regendo, Deus fez cair tudo. O Zacarias devolve a mitra. O Zacarias devolve o turbante. Olivai achou licândio de mirras. Algumas coisas Deus faz publicamente. Por quê? Porque no céu, veste trocada. No céu, acusação cancelada. No céu, Satanás repreendido. No céu, salvo. Mas em Jerusalém, as acusações continuavam. Aí agora não foi o anjo, não foi Deus, apesar de ter sido ele, mas ele usou o profeta. Ele entrou no mundo físico e levantou o profeta. Você está disposto a ser um Zacarias? Você aceita a devolução de turbante? As pessoas podem voltar a ser usadas por Deus. O ministério das pessoas pode continuar. A nossa vocação pode continuar. Ou a igreja adotou a cultura do cancelamento? É hipocrisia alguém aceitar Jesus e a gente, festa do céu, vamos aplaudir, está aceitando Jesus, mas um irmão ser restaurado e a gente é indiferente. Por qual razão? A graça que transforma o de fora não pode transformar o de dentro. O evangelho que muda o de fora não muda o de dentro. Por que a gente acredita na restauração de um bandido do Comando Vermelho, mas não acredita na restauração de uma mulher que canta no ciclo de oração? Devolve a mitra. Deixa Deus te usar para devolver a mitra. O pastor deu um aviso aqui, quem sou eu para entrar na questão ministerial, de obreiros que serão reconhecidos. Quantos não mudaram atrás da mitra? Quantos não mudam de ministério atrás da mitra? Quantos não mudam de igreja atrás da mitra? Quem nasceu para queimar, irmão, tem que queimar. Quem nasceu para ser usado, tem que ser usado. Lembra de Lázaro? Quem chama para fora? Jesus. Mas quem tira as faixas? A família, os irmãos. Ele chama para fora, sai para fora e diz para nós: agora tira as faixas. Significa, deixa andar livremente que eu ressuscitei. Oh, Malaiuá, sou. Deus pode contar contigo. Oliabaia, há um espaço na tua vida para quem Deus está restaurando. Há um espaço no teu ministério para quem Deus está restaurando. Devolve a mitra. Deixa ela cantar de novo. Deixa ele pregar de novo. Deixa ele dirigir a igreja de novo. Deixa, o céu não cancelou ele. É um tição tirado do fogo. Deixa. Você vai ver o tanto que Deus vai te abençoar ainda pela vida deste que Deus está restaurando. A mitra, para ninguém ou alguém que ainda não sabe, é o turbante. Está escrito assim, ó: santidade ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo?
daqui para frente, não é a fornalha onde eu te tirei, é a mitra que eu estou te dando. Santidade ao Senhor. Devolveu a mitra, agora vem as promessas. O anjo virou para Josué e literalmente começou a profetizar. E ele falou assim no versículo 7: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também julgarás a minha casa, guardarás meus átrios, e estou te dando livre acesso entre os que aqui estão. 3 promessas para o restaurado. Só que é uma promessa que tem condicionalidade. Se guardar minha palavra e obedecer meus preceitos, então julgarás o meu templo. Olha que coisa, irmão. Então, você não acredita mais nela, não acredita mais nele, então vai julgar o templo, viu? Vai julgar o templo. Defenderás os meus átrios, e entre os que aqui estão, estou te dando livre acesso. Eu voltei no texto só para ver quem é que está aqui. Deixa eu ver quem está nessa visão. Não, na visão do texto. E quando eu voltei para ver, no texto estava Deus, os anjos e Satanás. E Deus virou e falou assim: se você guardar minha palavra, entre os que estão nesta visão, eu estou te dando autoridade. Quando precisar, eu estou aqui, você tem livre acesso. Os anjos que estão aqui vai te servir. E quanto a Satanás, eu estou te dando autoridade. Anda na palavra, Deus vai começar a te usar para julgar o templo. É interessante, gente que não anda na palavra querendo julgar o templo. Só pode julgar o templo e defender o átrio quem está com a vida na palavra. Se tu observar minha palavra e guardar meus preceitos, tu vai julgar meu templo. E aí, irmão, escute bem, tem que julgar o templo, viu? Defender o átrio. Eu gosto de pregar lá em Ribeirão Preto, pastor Jairo Santana. Eu já fui lá mais de 60 vezes, no campo de Ribeirão Preto. Não fui mais, eu já preguei mais de 60 mensagens. E é interessante, pode estar eu e Cassiane, eu e quem for. E aí quando dá 7:55, congresso de missões, ou de irmãs, ou de jovens, ele vira para o coordenador e falou assim: último hino, 20 horas, Josué está pregando. E os pastor, tal caravana não cantou. Pastor, cantora, pastor. Depois da mensagem já tem um hino. Agora você passa o pregador. Mas ele não negocia de jeito nenhum. Irmão, alguém tem que julgar essa cantarola vazia. Amós julgou. Amós falou assim: eu não escuto o estrépito do vosso cântico. E eu fui olhar o estrépito no original, som de lata vazia. Alguém tem que julgar a liturgia. E como diz um teólogo norte-americano, abre a Bíblia, leia como homem, pregue como homem, exponha o texto como homem, e ali estará Deus falando com a igreja. Cancela o entretenimento, tira as luzes de efeito, tira a fumaça, deixa a igreja clara e prega as escrituras para o povo de Deus. Alguém tem que julgar, irmão. Alguém tem que julgar essa pregação de jargão. Sabe? Você não pegou. Não peguei mesmo, querido. Não quero pegar isso para mim. Alguém tem que julgar essa palhaçada, esse circo que está virando os pregadores pentecostais no Brasil, com raras exceções. Entretenimento, garganta,
jargão, meninice, palhaçada. Aí depois a gente reclama que os crentes estão sem compromisso. Nós estamos negando o que cura. Aí eu nego na pregação o que sara a minha igreja, depois eu reclamo que a minha igreja está enferma. Alguém tem que julgar o templo. Alguém tem que dizer, nós queremos palavra, viu, querido? Não vem com, aqui não inventa não, tem que ler a cartilha, o pregador não quer chegar. Aqui, ó, não inventa não, tá bom? A gente só quer palavra mesmo. Você deixa suas manias, seus jargões, seu negócio de manipular a massa do lado de fora, porque aqui nós só queremos a escritura. Nós estamos com a fome de Isaac. Onde está o cordeiro? E aí muitas das coisas, com todo respeito, mas muitas das coisas é a gente que deixa. A gente deixa, tem medo de desagradar as pessoas e deixa cantando. E uns irmãos, irmão, que não está na liturgia, não é da igreja, mas ele chega no meio do culto e quer a oportunidade. E tem sempre um familiar que vem assim, o irmão da sanfona, meu cunhado da sanfona, sabe, meu avô do pandeiro chegou, pastor, e não tem jeito de só dar uma oportunidade para o meu avô do pandeiro. Avisa para o seu avô do pandeiro que ele não estava na programação e que nós não vamos interferir a palavra para agradar a ele. Nós vamos defender o átrio. Isso é defender o quê? Isso é defender o rebanho, o alimento. Se você guardar minha palavra, então você vai julgar meu templo. Teve um congresso em Campos do Jordão. Irmão, congresso é leve, né? Congresso tem fogo. Aí estava pregando o pastor Marcelo. E o congresso está pesado. E ele começou a orar: Deus, como é que eu vou pregar aqui? Esse negócio, o que tem aqui hoje? Deus falou assim para ele: olha na galeria. Tinha um casal de namorado, mas beijava, irmão, de língua na galeria. Deus, na verdade, falou com ele: suba na galeria. Estava no último banco. Ele subiu, viu e desceu. Aí ele falou: Deus, mas eu não sou o pastor, o que eu faço? Não, daqui a pouco você está pregando. Deus falou para ele: antes de pregar, você manda sair que minha glória desce. Mas mandar sair? Sim, são conhecedores da verdade, são filhos daqui da igreja. Deus falou para ele: e as famílias estão aqui, pode mandar sair. E ele pegou o microfone: pastor, vou fazer o que Deus mandou. Tem um casal amassando e beijando lá. Sai, por favor, que você está pesando o culto. Não, sai, por favor, sai, senão eu não prego. E aí sai, vai beijar na praça. A glória veio. Lá em Santo André, no congresso de jovem, eu dei graças a Deus que eu preguei depois. Olha o que acontece. Lá em Santo André, no congresso de jovem, o pregador veio pregar e não conseguiu pregar. Congresso na sede, irmão, misericórdia, aquele negócio. Ele ficou com tanto problema na mente, ele teve tanto peso emocional, que ele falou para o pastor presente assim: pastor, eu não brinquei com a agenda, eu não desrespeitei o convite, eu orei para estar aqui, eu preparei o sermão, mas eu não consegui pregar. Eu só quero deixar o senhor consciente que não está em mim esse fracasso dessa noite. O pastor falou: meu filho, eu te conheço, fica tranquilo. Aí ele levantou 5 horas da manhã, o pastor, e dobrou o joelho lá no templo, no sábado. Eu cheguei a pregar no sábado. Ele começou a orar e falou para Deus assim: eu só vou levantar quando o senhor me mostrar por que o senhor não visitou a juventude ontem. 9 horas da manhã ele teve uma visão. Um homem moribundo com um saco de lixo passou pelo corredor da igreja, foi lá atrás e deixou no almoxarifado um saco e foi embora. Ele falou: o que tem ali, meu Deus? Quando ele levantou e foi lá, quando ele abriu a porta, 2 vasos de barro grande. Ele então chamou os coordenadores de jovens, que dizer que quando ele olhou para os vasos, ele sentiu a presença do maligno. Chamou os coordenadores de jovens: o que é isso? Não, pastor, é que a juventude preparou uma peça para hoje, e aí nós compramos esse vaso. Quem comprou o vaso? Aí foi ligar: irmão, está cuidando da peça, quem comprou esses 2 vasos? Foi fulana. Quem é fulana? Fulana é aquela nova convertida que nós batizamos. Ela que comprou, ela falou que sabia onde vendia. Ela foi numa casa de orixá, lá no centro de São Paulo, e comprou os 2 vasos para a peça. O céu não descia. O pastor: quebra esses 2 vasos, joga fora.
Eu cheguei a pregar, o céu estava leve e desceu sobre nós. Alguém tem que julgar. Alguém tem que dizer: não, isso aqui é culto, não pode continuar assim. Isso aqui é a igreja do Senhor. Isso aqui é templo do Deus vivo. Oh, Lamaiacho, se tu guardar a minha palavra, olha a promessa do céu bradando sobre todos nós essa noite, nesse culto. Ele está dizendo para mim e para você: se você guardar a minha palavra e andar nos meus caminhos, então tu vai julgar o meu templo, defender os meus átrios, defensores dos átrios. Irmão, ninguém vai aprontar enquanto tiver um que defende o átrio e guarda o templo. Ninguém vai aprontar. Com muito temor, eu sempre narro essa experiência, e com muito temor não tenho prazer nisso. Mas lá em Lorena, irmão, Lorena é o Madel, Campo do Belém, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. Eu cheguei para pregar, irmão, não é essa liberdade e amizade e respeito, não. O coordenador já falou assim comigo: ô pastor Josué, se o nosso pastor te ferir, o senhor perdoa, tá? Ele é complicado. Eu falei: ok, fica tranquilo. Aí só prega. Ele ficou com medo de eu não pregar. Se ele te ferir, só prega. Eu falei: pode ficar tranquilo, eu vou pregar, tá bom? Na hora de passar o microfone, irmão, ele falou assim: ô menino, vem cá pregar. Ó, no microfone para passar para mim: ó menino, aqui tem horário, viu? Acaba às 9. Era 8h30 que ele me passava. 20h30, ele falou: acaba às 9. Nós não gostamos de mexido, nós gostamos de picanha. E não chama ninguém para frente não, que o Espírito Santo tem para fazer, faz com a igreja lá. Aí eu peguei o microfone, levei na brincadeira e falei para ele: ô meu pastor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o senhor sabe que picanha, até que acende o carvão, fica só a brasa, a altura certa, põe de um lado, põe do outro, vai tempo. Se o senhor melhorar meu tempo, eu vou servir picanha. Se não, é mexido que a gente faz rápido. Faz isso não, viu, irmão? Comecei a pregar, irmão. Quando deu 8:55, deixou eu obedecer, ele deu o horário. Quando eu fui parar, ele falou com o vice-presidente: avisa para ele que ele tem até 9h30. Aí ele levantou: o pastor falou que o senhor tem até 9h30. E eu: Deus está comigo nesse lugar. Preguei até 9h30. E eu estava em 3 dias de jejum. E então, 3 dias só na água, para pregar no congresso. E então, quando deu 9h30, irmãos, o pastor está certíssimo. Se o Espírito Santo tem que batizar alguém hoje, não precisa de vir à frente. Ele batiza lá. E eu perguntei: aí no Madel aí, quem não é batizado? E tinha cerca de 36 jovens. Eu falei: então receba. E Jesus batizou mais de 30, irmão. Pensa num culto que não acabava. E os diáconos vinham: mais um, sem ninguém vir à frente, só Jesus batizando lá. Deu 10h30. Já era 2 horas pregando. Quando deu 10h30, o Senhor me tomou. Com temor, assim diz o Senhor. Não quiser, desse jeito, não quiser sair andando, sairás carregado. Eu prometo à minha igreja que no próximo ano tudo será diferente neste lugar. Passou 90 dias, ele sentiu uma dor nos rins, internou, morreu. Na manhã que ele morreu, 20 pastores de Lorena entraram em contato: ô pastor Josué, está cumprindo aqui. Se você andar na minha palavra e observar os meus preceitos, tu vai julgar meu templo e você vai defender os meus atos. Alabai achou. Olimando, você crê nisso? Oh, Lebai achou. Tem luta, irmão. Tem luta que não acaba porque a gente não julga. Tem batalha que não acaba porque a gente não julga. Julgar como homem e mulher de Deus e dizer: melhor você parar, senão meu Deus vai te matar.
Algumas situações precisam ser julgadas por mulheres e homens de Deus. Aí, Deus vira e fala assim: sumo sacerdote Josué e seus companheiros. Se fosse literalmente aqui hoje, pastor Neemias e seus companheiros. Assim diz o Senhor: vocês são o meu sinal. Falou para Josué que o meu servo, ele dá o nome de Jesus de renovo, o renovo virá. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou levantando vocês, porque vocês neste momento têm a ponte até o Messias. A minha mente já foi para o Novo Testamento. Você sabe por que vai ter arrebatamento? Porque Deus nunca deixou quebrar a ponte. Se não for nossa geração, é a próxima. Mas vai ter arrebatamento. Quando alguém falar, não acredito no arrebatamento, fala para ele: olha para mim, eu sou a ponte. Ou eu vou, ou eu fico até a próxima geração, mas haverá arrebatamento. Ele estava dizendo o seguinte: porque eu vou trazer o meu servo, o renovo, eu não deixo sem homens que eu escolho. Vamos caminhar na história. Desde o Éden, Deus prometeu que da semente da mulher ia nascer um. Agora você lembra quando chega no capítulo 6? Deus se arrependeu. Pastor, Deus pode destruir a raça? Pode, mas não toda. Por que não toda? Porque ele falou que vai ser a semente da mulher. Então ele arrepende. A raça humana não reconhece ele como criador, e ele fala: vou destruir, mas achei Noé. Ele está dizendo: eu aniquilo os ímpios, continuo com Noé, não cancelo minha promessa. Sabe por quê? Porque o Messias viria. Ele levantou Noé. Aí, se Deus continuasse, irmão, destruindo e recomeçando, destruindo e recomeçando, não ia ter fim a história. Ele falou: chega, cada nação pode andar no seu próprio caminho, eu vou escolher uma família. Desceu lá em U, chamou Abraão. Ele está dizendo: vou continuar minha promessa, mas agora com essa família. Cada homem que ele chamou é por causa do Messias que viria. Tem que vir o Messias, e agora é de Abraão. Só que a Sara é estéril, ele cura Sara. Nasce Isaac, casa com Rebeca, é estéril, não tem problema, ele vai curar a Rebeca. Ele está conduzindo, cada homem que ele levantava é: meu servo virá, o renovo virá, o Messias virá, a salvação virá. Nasce Jacó, casa com Raquel, ele é estéril, ele cura ambas. Vende José para o Egito, e ele conduz a promessa. Vai, coloca ele na rota que eu preciso, que vai virar governador e vocês vão ter comida. Meu servo virá. Passa 430 anos, ele desce na sarça e chama o Moisés: meu servo virá. Abre o mar vermelho, afoga, fala. É interessante isso, né? Deus já mandou você despedir. Aí o Moisés: Israel, olhe para trás, porque assim diz Deus: os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis. Logo na frente passou Israel, o Egito entrou atrás, o mar fechou, Deus dizendo: meu servo virá. Morreu Moisés, levantou Josué e entregou: meu servo virá. Morreu Josué e toda a geração, e não levantou outra geração. Período de juiz, 350 anos, a idade das trevas do Antigo Testamento. E ele começa a levantar Débora, Jefité, Eude, Sansão, Gideão: meu servo virá. Oh, Lamayachou.
Implanta a monarquia levantando Samuel. Meu servo virá. Saul é um ímpio, ele busca um homem segundo o seu coração, coloca Davi. Meu servo virá. Tira Davi, vem Salomão. Salomão peca no final da vida e ele vai dividir as tribos, mas segura uma na casa de Davi. Meu servo virá. 722 manda reino do norte para o cativeiro assírio. 586 manda Jerusalém, reino do sul, Judá, para o cativeiro babilônico. 539 ele vai lá e busca, levanta Zorobabel, cura ele, restaura, cancela as acusações, devolve a mitra e fala para ele: você e os seus homens é um sinal que meu servo, o renovo, virá. Por que teve reforma protestante? Porque o arrebatamento virá. Por que teve o avivamento de Azusa? Porque o arrebatamento virá. Eu fiquei olhando o contexto da igreja no mundo. Tem igreja na China, e é uma das igrejas que mais cresce no mundo. A igreja na Síria, nesse exato momento, é extremamente perseguida. Semana passada mataram mais de 1.500 irmãos na Síria. Tem igreja em Moçambique, na Nigéria, perseguida pelos muçulmanos. Tem igreja em Dubai, um evangelista americano está com 2.000 membros numa grande igreja em Dubai. Deus está colocando em cada canto do planeta homens e mulheres que Ele tirou da fornalha, restaurou, entregou turbante e está dizendo: vocês é o meu sinal. A continuidade da igreja é uma prova viva que vai ter arrebatamento. Se não fosse ter a vinda do Messias, que os judeus ficassem na Babilônia, mas porque o Messias ia vir, eles voltaram da Babilônia. Deus levantou o sumo sacerdote e falou: você e seus companheiros são sinal que eu vou enviar meu servo renovo, aplicando para nós. Tem um sinal que haverá arrebatamento, e uma igreja em Betim será arrebatada. Qual é a prova, pastor? Nós estamos aqui esperando o arrebatamento. Ouça, nós somos um sinal de Deus, que tem uma igreja esperando arrebatamento. Eu vou encerrar. Aí Deus fala assim: e no dia que eu cumprir tudo isso, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um convidará o seu próximo para sentar debaixo da videira e da figueira. Sabe o que ele está dizendo? O que eu estou fazendo na sua vida é para você compartilhar a sombra com outros. Você sabe por que Deus cortou a boboreira de Jonas? Isso é muito interessante. Porque Deus nos pega pela sombra, viu? Aí Ele fez crescer uma sombra, e o Jonas: eu mereço, né? Eu sou profeta. Quem é que não merece uma sombra dessa? Aí na outra noite Deus mandou um bicho e cortou a sombra. E o Jonas, igualzinho nós, extremamente desgostoso: melhor só me matar, melhor morrer do que essa vida, esse ministério difícil. Aí Deus falou: Jonas, você tem compaixão de amomoreira, né? Que eu fiz crescer numa noite e cortei na outra. Mas ninivita indo para o inferno, você não sente compaixão não, né? Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu te dei uma sombra de profeta para você colocar os ninivitas. Mas já que não cabe os ninivitas na sua sombra, deixa eu cortar ela. A promessa de Deus é: quando eu te restaurar, chama um companheiro para a tua sombra. Irmão, mantém seu coração limpo, viu? Você vai ter que trazer para debaixo da tua sombra quem te vendeu.
Você vai ter que trazer para debaixo da sua sombra quem te traiu. E é melhor manter o coração limpo. E Deus só precisa de uma noite, viu? Ele faz crescer sombra de hoje para amanhã, como Ele também corta a sombra de hoje para amanhã. Faz que nem José. Quando Jacó morreu, os irmãos de José, agora ele vai vingar. Ele não vingou ainda respeito ao pai, mas o pai morreu. Agora ele vai vir com tudo. Aí eles mandou um recadinho para José assim: nosso pai ainda vivo mandou te dizer que é para você nos perdoar. Aí o José, fique tranquilo, eu não estou no lugar de Deus. Vocês me venderam para cá, na verdade foi Deus que me trouxe, para hoje vocês terem comida. Irmão, pergunta para quem está do seu lado aí, cabe os traíra na tua sombra? Mantém seu coração limpo, porque quem te vendeu vai entrar por aquela porta dizendo assim: me recebe de novo, me dá uma oportunidade de novo. E Deus falou: e no dia que eu fizer isso na sua vida, chama o companheiro para debaixo da sua videira, chama o companheiro para debaixo da sua figueira. Oh, aleluia. Cabe missões na tua sombra, cabe o reino na tua sombra, cabe quem te vendeu na tua sombra, cabe quem te traiu na tua sombra, porque Deus está te levando para uma restauração, Deus está te levando para um turbante, Deus está te levando para receber mitra, Deus vai usar profetas, Deus está mudando sua história. E lembre-se, Deus está aumentando minha sombra. Vem cá, companheiro, tem espaço debaixo da minha sombra para você viver teu ministério. Tem baile quebios, tem espaço debaixo da minha sombra para você viver teu chamado. O Senhor me restaurou, o Senhor me deu uma grande sombra, e Ele não estava pensando só em mim não. Deus não tem queridinha assim não. Ele estava pensando em nós, Ele estava pensando em você, Ele estava pensando em mim. Há espaço debaixo da minha sombra. Eu quero te servir do que Deus está me dando. Eu quero que você alimente do que Deus está fazendo cair sobre a minha vida. Eu quero que você receba do que o Eterno está me dando. Compartilhe a tua sombra, chame alguém para desfrutar. Dai, leve as sébias de tudo que Deus tem te abençoado, materialmente, ministerialmente. Coloque alguém na sombra e diga: desfrute, Deus me deu, você ganhou também. Deus me deu, você ganhou também. Deus me deu, você ganhou também. Faz igual Pedro, ele escolheu o meu barco, mas vai caber no de João. João, traz seu barco. O mestre encheu o meu, e eu quero encher o teu, porque eu nasci para compartilhar o que Deus me deu. E naquele dia, diz o Senhor, quando eu mudar a tua história, chame alguém para sentar debaixo da sua videira. Deus os abençoe em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Boa esta palavra que ouvimos nesta noite.